Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e hoje vamos falar sobre cultura e contracultura, a resistência na década de 1960. Vamos lá? Temos aqui uma imagem com John Lennon e a Yoko Ono, que era sua esposa, né? E tem uma frase aí, a guerra acabou, né? São dois grandes ícones aí da cultura e da contracultura no século XX, né? O John Lennon é o cantor e compositor da banda Beatles, né? Junto com o Ringo Starr, o George Harrison e o Paul McCartney, né? Talvez a maior banda, a banda mais famosa de todos os tempos. Aí depois ele vai para uma carreira solo. Enfim, temos aqui a imagem dele, com a esposa dele, a Yoko Ono, ok? Vamos lá. Contracultura. Surgida nos Estados Unidos na década de 1960, a contracultura ela pode ser entendida como um movimento de contestação de caráter social e cultural. Nasceu e ganhou força principalmente entre os jovens desta década, seguindo pelas décadas posteriores até os dias atuais. Então, por volta da década de 60, vai surgir esse movimento, alguns colocam na década de 50, esse movimento cultural. E por que é chamado de contracultura? Porque vai na contramão, né? Porque é uma contestação social e cultural, né? Vai de encontro com aquilo que é considerado o padrão ou normal, né? É uma forma de enfrentamento, digamos assim. Jovens inovando estilos, voltando-se para o antissocial aos olhos das famílias mais conservadoras, com um espírito mais libertário, resumindo com uma cultura alternativa ou cultura marginal, como também às vezes era chamada, focada principalmente nas transformações da consciência, dos valores, do comportamento, na busca de outros espaços e novos canais de expressão para o indivíduo e pequenas realidades do cotidiano. Embora o movimento hippie, né, o famosíssimo movimento hippie, que representa esse auge, almejasse a transformação da sociedade como um todo, através da tomada de consciência, da mudança de atitude e do protesto político. Ou seja, esse é um movimento que visava uma transformação na sociedade, através de uma nova tomada de consciência, né? Muitos hoje veem isso como uma pura ilusão, uma utopia, enfim, o fato é que o movimento existiu, foi muito forte, ainda existe, mas não tem a mesma força, né, que tinha aí na década de 60, 70. Os percussores da Revolução Contracultural foram chamados beatniks, cuja característica mais importante foi o inconformismo com a realidade no começo da década de 1960. Os líderes do movimento beatnik, que serviu de base para o movimento hippie, foram Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs, né? São três nomes aí que foram grandes líderes, né, desse movimento beatnik. Com relação ao mundo musical, podemos citar cantores Janis Joplin, maravilhosa, que eu indico, gosto muito, na década de 1960. As letras de suas canções e seu estilo fugiam do convencional, criticando muitas vezes o padrão musical estabelecido pela cultura de massa. Os músicos Jim Morrison e Jimi Hendrix também se encaixam nesse contexto cultural. O Jim Morrison, ele era o vocalista e compositor de uma banda também muito famosa chamada The Doors, ok? E o Jimi Hendrix, que é considerado por muitos, na verdade, por a imensa maioria dos músicos e críticos musicais, como o maior guitarrista de todos os tempos. Pois é. Atualmente, a contracultura ainda vive, porém, esta preservada em pequenos grupos sociais e artísticos que contestam alguns parâmetros estabelecidos pelo mercado cultural, governos e movimentos tradicionalistas. Ou seja, existe, mas hoje em pequenos núcleos, como eu já falei anteriormente, não tem mais aquela força, né, aquele vigor do qual usufruía lá na década de 60 e 70, principalmente. A contracultura no Brasil. A cultura jovem brasileira dos anos 50 sofreu uma influência direta dos Estados Unidos, pois nessa época o Brasil havia entrado na onda da industrialização, permitindo, com a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, o famoso JK,
que era presidente do Brasil na época, que a cultura estrangeira se incorporasse à cultura nacional, ou seja, na cultura estrangeira ela adentrou as fronteiras aqui do nosso país, propiciando o surgimento de novos movimentos, como a Bossa Nova. A Bossa Nova. O rock and roll também chegou ao Brasil através do cinema e seus sucessos foram regravados por cantores e cantoras brasileiras. Muitas bandas e cantores brasileiros regravavam essas músicas de rock and roll em inglês e faziam versões em português. Por exemplo, Renato Seus Blue Caps, né, que é um grande exemplo de pessoas que adaptaram músicas dos Beatles, por exemplo, em inglês e fizeram uma versão em português. Né? Isso foi muito comum nesse período. Foi somente a partir dos anos 60, né, que a juventude se mostrou mais engajada e politizada. A Guerra do Vietnã, né, Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul, a gente viu isso, acho, numa aula sobre Guerra Fria, e os movimentos negros motivaram os jovens a lutar pela transformação da sociedade. Esse quadro político e social propiciou o aparecimento da canção de protesto, mas, ao mesmo tempo, houve a ascensão do rock britânico, né, através de bandas como Beatles e Rolling Stones. Na segunda metade dos anos 60, houve uma radicalização dos movimentos jovens. Foi um período marcado pela contracultura, fenômeno no qual um jovem se passava a se conduzir de forma contrária aos valores estabelecidos pela sociedade. Lembremos que aqui estamos no contexto de ditadura militar, ok? Os movimentos de contracultura, como por exemplo o hippie, nasceram do desejo de uma felicidade individual, simples, distante, né, da sociedade de consumo e do moralismo. Daí veio o culto à paz, a harmonia, o amor livre, o misticismo e o uso de drogas como o LSD. É um período de uma liberdade individual, um consumo de alucinógenos muito intenso desse período. Não que não seja ainda hoje em dia. No Brasil, a década de 60 foi marcada por uma profunda agitação política e diversas correntes culturais. Havia a cultura engajada dos Centros Populares de Cultura, né, o CPC, que continha uma intensa militância política, na qual uma parte do movimento da Bossa Nova evoluiu para canções de protestos, com o objetivo de conscientizar as classes populares. Por outro lado, havia a cultura de consumo, representada pela Jovem Guarda, e baseado na cultura do rock, cujos maiores representantes eram Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. No meio do caminho, entre essas duas correntes, surgiu o tropicalismo, movimento liderado por Caetano Veloso, Gilberto Gil e inspirado no antropofagismo das vanguardas modernistas brasileiras dos anos 20. Por não se encaixar nos padrões estéticos da cultura engajada esquerdista, nem no padrão de consumo industrial, o tropicalismo foi um movimento que teve muito pouca duração. E aí, quando falamos de movimento de contracultura no Brasil, não podemos esquecer de grandes nomes como Raul Seixas e Paulo Coelho, né? Dois artistas intelectualizados que adotaram gestos e gírias contraculturais, lançaram um manifesto e começaram a fazer sucessos com músicas e alguns textos em que narravam experiências, atitudes e indagações, ou seja, questionamentos, que marcaram o período, especialmente a transformação de valores que o fim da década de 60 assistiu. Quem não se lembra da sociedade alternativa? Raul Seixas e Paulo Coelho, eles fizeram várias músicas que são muito famosas até hoje, né? Às vezes era uma música apenas de Raul, mas eles realmente produziram muita coisa, como Ouro de Tolo, Maluco Beleza, Metamorfose Ambulante, que é apenas do Raul, A Sociedade Alternativa, como vovó já dizia, nossa, Mosca na Sopa, são alguns dos grandes hits, dos grandes sucessos do cantor baiano Raul Seixas, ok, pessoal? Então a gente falou um pouco aqui sobre a contracultura, né, o que é contracultura, algumas das características, né, quais eram os ideais dessas pessoas nos períodos, citamos algumas bandas, alguns nomes, alguns músicos, e é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até a próxima.